Então aqui está o Lula, traidor da pátria. Não pelos argumentos que os outros traidores da pátria, os bolsonaristas, idiotas. Nós somos cercados de traidores. O Lula representa a traição do governo global pelo lado da dialética multipolar. Internacionalismo. Lembra na primeira série que a professora dizia? Todas as estradas levam à igreja, a igreja sendo Roma? Então aqui está o Lula. Interstate Legal Amazon Consortium. Consórcio interestadual, não estadual interno do Brasil, da Amazônia. Por que esse interesse internacional pela Amazônia? Eles querem internacionalizar a Amazônia e o Lula vai entregar a Amazônia. Então eu entendo o seguinte, eu há anos não ataco o Bolsonaro. Eu não ataco o Bolsonaro porque eu também não acho que o PT é muito melhor que o Bolsonaro. Eu entendo e explico para os outros os níveis de traição que o Brasil tem, as facetas e divisões dos mesmos. Não que o Ciro também fosse grande coisa. Eu sempre disse em 2018, para aqueles que estão aqui desde o primeiro Café Play Games, que o Ciro também, ele era o menos pior. Mas todos eles prestam reverência a organizações internacionais ou organizações americanas. Entendendo, para quem assistiu o prólogo, o papel dos Estados Unidos, que eu resumi no prólogo, na implementação da nova ordem mundial, que é um capítulo. A nova ordem mundial tem sido dividida em vários elementos e ela é um capítulo até o governo global. Eles podem mudar, eles podem adaptar e o governo global pode falhar. Agora o Lula está aqui prometendo a Amazonas. Eles juntam esses índios, esses bocóis, esses abobados, quer dizer, tu tem que escolher por que lado tu vai ser traído. Por que eu não ataco o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro não tem poder. Eu sempre ataquei os militares pela sua traição. Mas, o único aspecto negativo do governo Bolsonaro é a economia. Porque a esquerda se mostrou completamente inútil na defesa nacional. Completamente inútil. Então, se o Lula faz uma aliança com o Alckmin, que é um neoliberal, tu já cortou pela metade as expectativas econômicas do país. Quando o Lula diz que ele vai ser um presidente de primeiro mandato, tu também já cortou pela metade as expectativas do país. Quando tu vê que o Lula tem 78 anos, 70 e poucos anos, ele está que nem o Biden, tu já cortou. O Biden tem alguma espécie de demência ou esclerose, ele está lá, perdido no espaço, ele está em outro lugar, o Biden. Não vou entrar nessa especulação aqui também. Então, olha a alegria vil do sorriso desses caras segurando esse papel. O Lula, ele não sabe merda nenhuma do que ele está falando. O Lula só quer parecer um cara legal. E o problema de querer parecer um cara legal para esses vagabundos do governo global é que tu entrega tudo. Então eu vou colocar aqui mais um trecho do discurso do Lula, depois eu vou acompanhar todo o discurso dele nessa bosta dessa cooperação. Quer dizer, o Lula já começou decepcionando, já começou entregando. Tá? Então por que eu não atacava o Bolsonaro? Porque ele não tinha poder. Então agora estrategicamente convém que nós não ataquemos ninguém. Eu estou falando quer dizer, nós resolve nacionalista de fato. Tá? Seja lá que merda isso signifique, porque eu não acredito que haja nenhum nacionalista no poder em lugar nenhum. Que o cara ou ele é um traidor porque ele é burro, ou ele é um traidor de consciência. Ele tem consciência do que está fazendo. E o Lula é um misto dos dois. Então, eu vou atacar todo mundo. Tá? Como eu tenho atacado todo mundo desde sempre. Eu não apoiei o Lula porque eu sabia dessas coisas. Então, se o Lula não tiver nenhum benefício econômico no primeiro ano de governo, eu vou só intensificar o ataque a ele. E vamos ver se os bolsonaristas serão convertidos numa resistência nacionalista verdadeira. Porque a gente vai lucrar de qualquer jeito. Ou esses idiotas vão ser destruídos pelo Estado, o que vai causar mais crise, porque a gente ataca o Estado por destruir eles, e o Estado destrói eles. Ou eles vão ser convertidos em patriotas verdadeiros. Então, em vez de a gente roubar a bandeira de volta, a gente dá significado verdadeiro à verdadeira bandeira que eles roubaram, sendo false flags americanos, que os socaram porque eles são burros. Vamos aqui ao Lula sobre a Amazônia Legal. Antes, quiser colaborar, o Pix está aí embaixo, doe quanto você quiser, a partir de qualquer quantia.
Não precisa entrar em site, nem fazer cadastro em site nenhum. Sugiro a partir de 5, pode doar qualquer coisa. Assinaturas no Catarse a partir de 5, votação democrática. Vamos colaborar, assinar para o canal crescer. O canal não sai do lugar. Um cara assina, vem outro cara desassina. Vem um cara assina, outro cara desassina. Tem que crescer esse troço, tá? E assinaturas no Apoia a partir de 10. Vamos todo mundo assinar um pouquinho, colaborar, porque agora nós temos 2 inimigos. Multiplicou-se os inimigos. Nós temos a esquerda e a direita internacionalista e o bicho vai pegar. Tende a pegar. E o Lula ele tem essa imagem de bonzinho. É um traidor também. Vamos ao vídeo aqui resumido dele, do Band News. Prometeu batalhar Jornal da Band. junto à ONU para sediar a COP30 no Brasil. Pode ficar certo que nós vamos falar com o secretário-geral da ONU e vamos pedir para que essa COP de 2025 seja feita no Brasil. O Lula tá meio fraco, né? Ele é velho. Por que isso é bom? Isso não é bom. A ONU é um instituto internacional. A ONU, o pessoal está sempre falando em leis internacionais. Inclusive o grande Noam Chomsky, que é um grande historiador americano. Mas ele tem esse fetiche internacionalista. Todo esse cara que vier com esse papo de democracia, de sufrágio universal democrata, esse cara é um inimigo. Esse cara não acredita em pátria. Nem o PCO acredita em pátria. Não cai nessa conversa. Essa esquerda, esses comunistas, esses socialistas, eles não são patriotas. Não é porque o Bolsonaro é um pelego americano que a solução é um pelego internacionalista de esquerda. Não, não. São tudo inimigo, pessoal. São tudo inimigo do Brasil. Então, a resistência que essa classe média do Bolsonaro está fazendo é completamente idiota e irrelevante. O Lula está lá prometendo a Amazônia para os... Olha como funciona, como esses caras coordenam os idiotas. Ao mesmo tempo que o pessoal do PT está batendo punheta porque o Lula está lá prometendo entregar a Amazônia para o internacionalismo, está aqui escrito, ó. Consórcio Interestadual Legal da Amazônia. Tá? Então tu tem que escolher, ou tu deixa o Bolsonaro desmatar a Amazônia, entregando propriedade para os ruralistas, agora, ou tu entrega através do Lula para um consórcio internacional. Qual que tu quer? Eu não quero nenhum. Como é que a gente elimina esses vagabundos tudo aí? Então aqui nós vamos fazer o Divide et Imperum, clássica estratégia militar romana. Nós temos que botar esses caras uns contra os outros. Então nós não vamos interferir na briga entre bolsonaristas irracionais e lulistas conformados, porque os lulistas são fracos e covardes. Lembrando que a Revolução Chilena, feita pelo caos social chileno, terminou no Ministério Feminista do Boric. Boring. Então a esquerda ela é frouxa. Agora vai ficar muito interessante essa história. Né? Vai ficar muito interessante essa história. Vocês fiquem aí, tá? Colaborem, assinem, tragam gente aí. Pode trazer de direita e esquerda, porque agora nós vamos ter que fazer uma outra coisa aqui. Porque o Bolsonaro, por causa da esquerda, ele cresceu a militância dele, ele recrutou a classe média. Lembrando que o Bolsonaro tinha 20% em 2018. Eu sempre disse que ele tinha 8%, mas agora ele tem meio. Tem meio país. E ao contrário dos Estados Unidos, onde metade da população não vota em ninguém, e a disputa eleitoral é feita entre 25 versus 25, aqui nós não sabemos, porque o Bolsonaro acusa os outros de roubo, mas ele rouba também. E o GSI, governo da ditadura militar, olha a merda que nós estamos. Eles controlam várias pastas, como eu já expliquei em vídeos aí, controlam as urnas também. Então quando eles acusam de roubar, eles roubam, todo mundo rouba. Como é que o Mourão foi eleito senador? Ninguém gosta do Mourão. Os bolsonaristas ditos assim não gostam do Mourão, a esquerda não gosta do Mourão, só a maçonaria com o poder que tem não ia conseguir eleger o Mourão? Ou ia? Qual o poder? Poder do GSI, poder governamental, também junto com a maçonaria e as suas corrupções. A maçonaria é um órgão conspiratório, antipatriótico e revolucionário, tá? Assim como a Igreja Católica e qualquer órgão internacional. Então vai ficar muito mais interessante para vocês para entender que os inimigos são todos aqui. Eu tenho uma teoria, uma especulação que esses caras vão tudo se fuder no processo, mas tu não te console nisso aí. Pode levar algumas décadas ou até um século a esses caras se arrebentar todo. Porque é aquela coisa do osso. Não importa quanto um cachorro seja bem treinado,
Não importa quanto um cachorro não importa quanto um cachorro seja bem treinado, tenta tirar o osso dele. Vai lá e mexe na comida do teu cachorro. O cachorro vai até te esquecer que te conhece. É do instinto do bicho proteger a sua comida. Da mesma forma são esses animais animalizados pelo espírito de Lúcifer do poder. E ninguém vai largar o osso. Tu viu que o Putin não quer largar o osso. Os Estados Unidos também não quer largar o osso. Por isso que esse pessoal, o Noam Chomsky diz que o clima é um dos maiores riscos para a espécie humana. Não, um dos maiores riscos para a espécie humana é a escravidão. E eu não vou lutar para proteger o meio ambiente para eu ser um escravo. Eu sou escravo. Eu não quero ser escravo. Caguei pro meio ambiente. Liberdade é o que me importa. Então, a esquerda já inseriu na sua pauta política pública, entre os seus partidários e militantes, que a liberdade de expressão não é importante. O pessoal do Bolsonaro, a militância do Bolsonaro, cinicamente ou não, acredita nisso. Então a militância do Bolsonaro é mais saudável, porque eles tentam replicar os Estados Unidos em papel. E eles são classe média, eles têm dinheiro. Quer dizer que essa é a classe perigosa para o poder, a classe média. Então, a militância bolsonarista pode se tornar verdadeiramente patriota. Tá? Por isso o STF foi lá nos Estados Unidos tomar a instrução. As cadelas voltaram para o canil. Depois eu vou tratar disso também. Vou falar disso também. Deixa o like e se inscreva. Então, tu vê que o troço aqui agora vai ficar muito mais interessante. E muitos picaretas idiotas que tem lado não vão saber o que dizer. E quando eles copiar o conteúdo desse canal, se copiar, eles vão apanhar também. Calem a boca, fica todo mundo quieto. Não estou tentando aqui dar uma de Olavo, porque o Olavo é um picareta. Não estou aqui tentando dar uma de Olavo de Carvalho, porque eu nunca fiz isso. O Olavo é um picareta que não vale um peido meu. Tá? Não confunda. Mas porque o cara faz esses frisamentos autoritários, o bicho vai pegar, porque eu sei que esses caras não sabem nada. Rubem Gonzalez, tudo, eu sei tudo quem são esses caras, são tudo operativo de alguém. Então aqui tá, o agro é aliado na preservação, diz Lula. O agro não é aliado na preservação porra nenhuma. O agro é inimigo. E no Brasil ser feito na Amazônia. Olha só quanta gente aqui na fila para entrar no plenário da ONU, onde vai acontecer o discurso do presidente eleito Lula. Muita gente mesmo que quer assistir do auditório. Quero dizer para vocês que o Brasil está de volta. Está de volta. De volta aonde? De volta, quer dizer, ele saiu do lado da traição da doutrina Monroe e foi de volta para o lado do entreguismo. Agora lembrando, do entreguismo multipolar internacionalista da ONU. Lembrando que esse troço converge, porque todos os militares maçons eram soldados da ONU no Haiti, em todos os lugares. As únicas experiências de guerra que o Brasil tem são nos chamados Low Intensity Conflicts, nos conflitos de baixa tensão, que é um eufemismo para operações punitivas incursivas da ONU, já que a ONU não tem exército próprio, ela recruta dos outros, tá? Porque ela é um órgão parasita. Ela não tem, a ONU não é uma nação, já que ela se vislumbra como uma assembleia democrática internacionalista. Então onde é que está o país ONU? Não existe país ONU. Por isso que eles usam esses azulzinhos calcinha, com um alvo em cima do globo. Tá? São inimigos, esses desgraçados são tudo inimigo. Então tá aqui os idiotas, não sei quem são esses bocó que estão aqui, tem um clone do Bolsonaro de crachá aqui, batendo palmo pro Lula. O Lula não sabe nada do que ele fala, ele só repete essas porcarias porque soa bem. O Lula não escreve um discurso na vida dele. O Lula é um metalúrgico idiota que sabia fazer greve. E essas coisas ele não sabe nada. Tem jesuíta soprando besteira no ouvido dele e ele quer parecer um cara legal. Então, nós não voltamos para... O Lula também não vai recuperar nenhuma das propriedades destruídas pela Lava Jato. Então para que ele serve? Então nós vamos ter que começar a atacar esse governo antes dele assumir. Deixemos os bolsonaristas enlouquecidos aí. Vamos ver o que dá pra gente manejar desse caos que tá aí. Hã? O Brasil está de volta. Olha essas idiotas de Índia. Essa mulher não é índia. Essa é idiota. Universitário imbecil. Volta para reatar os laços com o mundo e ajudar novamente a combater a fome no mundo. Em seu primeiro discurso
internacional como presidente eleito. Lula prometeu zerar o desmatamento, cobrar mais empenho dos países ricos e fazer do agronegócio um aliado estratégico na preservação do meio ambiente. Estou certo de que o agronegócio brasileiro será um aliado estratégico do nosso governo na busca Nós queremos indústria, Lula. de uma agricultura regenerativa e sustentável, com investimento em ciência, tecnologia e educação no campo. O Brasil já mostrou ao mundo o caminho para derrotar o desmatamento e o aquecimento global. Entre 2004 e 2012, reduzimos a taxa de devastação da Amazônia em 83%, enquanto o PIB agropecuário crescia 75%. Cooperação e soberania. Aqui está o contrassenso. Tá?